duas vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, sim, você consegue sim, sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Grite bem alto tua vitória, profetize e acontecerá. Tua boca é a boca de Deus que falou e tudo se fez, que mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo, vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus. Aleluia!
Não desista jamais, vale a pena viver. Sei que obstáculos tem, é preciso vencer. Saiba que além das montanhas posso ouvir uma voz. Tenha fé. Ele vive em ti, Ele vive em mim. Ele sabe tudo, Ele está aqui. E sobre as águas existe o sol e o seu reflexo. Ele vive em ti, Ele vive em ti. Existe o sol e o seu reflexo. Ele vive em ti. Ele vive em ti. Ele vive em mim. Yeshua, Jesus. Sei que obstáculos tem, é preciso vencer. Saiba que além das montanhas posso ouvir uma voz. Tenha fé. Ele vive em ti, Ele vive em mim. Ele sabe tudo, Ele está aqui. E sobre as águas existe o sol e o seu reflexo. Ele vive em ti, Ele vive em ti, Ele vive em mim. Ele sabe tudo, Ele está aqui. Os obstáculos têm atrapalhado a tua vida. Agora é hora, você e eu unidos aqui, derrotarmos o diabo, que é o maior adversário que nós temos aqui na terra. Então oramos, irmãos. Senhor Jesus, diante da sua presença, meu Deus, e diante da sua majestade, nós abrimos esse culto em teu santo nome, Senhor. Ó Deus, toda enfermidade que está acompanhando esse irmão, essa irmã, nós repreendemos agora e expulsamos em nome de Jesus Cristo. Diabo, sai da vida, sai do lar, sai da financeira, sai do salário, sai desta firma. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos a força do mal que tem tirado a paz, que tem tirado a alegria, que tem impedido o irmão ou irmã de orar, de ler a Bíblia, de consagrar a vida.
Ó Deus, opere gloriosamente nesta noite, com sinais, maravilhas e prodígios, meu Pai querido. Dai força para a igreja orar, meu Deus. Dá força para a igreja buscar tua presença. Satanás que impede, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, encha a igreja do Espírito Santo, encha a igreja de poder e de autoridade. Nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Senhor, esse culto é para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 24. Eu leio o primeiro, os irmãos o segundo, assim por diante. Salmo 24. O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Irmãos, diga comigo bem alto: esse Rei da glória é o Senhor Jesus. Vamos lá. Este Rei da glória é o Senhor Jesus. Aleluia. Palmas para ele, irmãos. Glória a Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. As ondas grandes vêm querendo me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança.
eu pude perceber o quanto Deus me ama. Querendo me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é o meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, o meu coração, o meu caminho, minha esperança. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm querendo me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm querendo me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre. Minha esperança é o meu Mestre. Que maravilha, irmãos. Com certeza Deus está se alegrando de nós. Oh, como é bom, irmãos, quando Jesus se alegra de nós. Irmãos, por isso que devemos louvar a Deus de coração puro e sincero.
Faça o de melhor para Deus. Ajuda o Espírito Santo. Coopera com o Espírito Santo para que as coisas facilitem para você. Ajuda, Deus, ajuda. Irmãos, tem coisa maravilhosa aqui que eu marquei e eu vou ler. A gente vai crescendo na graça e no conhecimento, irmãos. E o alimento da palavra é um sustento espiritual. Vai nos ajudar muito. Olha lá, irmãos. Eu vou falar sobre os 3 ONI de Deus bem rápido, tá bom? Os 3 ONI de Deus. Onipotente, cujo poder não tem limites, irmãos. Cujo poder não tem limites. Onipresente, as Escrituras ensinam que Deus está em toda parte. Irmãos, olha que maravilhas. Onisciente, a palavra não se encontra nas Escrituras, mas elas ensinam o fato de Deus saber tudo. Irmãos, esse é o nosso Deus. É os 3 ONI de Deus: onipotente, onisciente e onipresente. Irmãos, todo o poder, tanto nos céus, ou na terra, ou nas profundezas do mar, pertence a Deus. Irmãos, não cai um fio da sua cabeça de cabelo se não for pela permissão de Deus. Por isso que Deus tem que ser o seu amigo. Aleluia. Aleluia. Vamos pedir, essa música é uma oração. É um pedido a Deus que Ele nos lave com o sangue dEle, para que nós possamos ser o espelho do que Ele é. Ele é o sol, e nós, como se fôssemos a lua, não temos luz própria, mas podemos usar a luz dEle para iluminar onde nós formos. Amém? Lava-me no sangue vertido lá na cruz, sangue imaculado de Jesus. Põe em mim, ó Deus, um coração tão puro, mais puro do que a neve ou a branca lã. Faz de mim sua paz, faz de mim
e tu me atenderás. Meu coração que estava dolorido já não é mais oprimido. Encontrei a solução. Faz de mim sua paz, faz de mim sua mão, faz de mim o óleo da unção. Faz de mim sua paz, faz de mim sua mão, faz de mim o óleo da unção. Faz de mim sua paz, faz de mim sua mão, faz de mim o óleo da unção. Faz de mim sua paz, faz de mim sua mão, faz de mim o óleo da unção. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, você sabe que o nosso Deus recebeu vários títulos, como por exemplo, olha, Jeová Jireh, olha irmãos, Deus proverá. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Jeová Rafá, o Deus da cura. E demais, Elohim, El Shaddai e Adonai. Olha que coisa fantástica, irmão, nosso Deus. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o verdadeiro Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Esse Deus, o profeta Isaías profetizou a respeito dele, que ele viria ao mundo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Irmãos, ele está aqui em espírito e verdade. Irmãos, ele quer que você tire essa tristeza do seu coração. Por que você está triste, irmão? Por quê? Me explica para mim, por que você está triste? Irmãos, Deus é Deus de alegria, é Deus de conforto, é Deus de paz. Para que carregar esse fardo do diabo, a tristeza? Alegra teu coração, alegra. Irmãos, dá liberdade para o Espírito Santo nesta noite. Canta, se solta. Não fica pensando nos seus problemas que ficou para trás, não. O dia da manhã é o Deus proverá. Eu já acabei de ler aqui, ó. Deus proverá o dia da manhã. Isaac era para ser morto, não era? Mas Deus não proveu rapidinho um substituto para ele. Deus vai substituir aquilo que você quer que seja substituído. Deus vai, porque tem poder e conhece. Eu acabei de citar aqui os 6 nomes de Deus, onisciente. Eu não sou onisciente, mas Ele é. Ele sabe todos os seus problemas, conhece o teu coração e vai dar uma solução. Creia, irmãos. Seja íntimo de Deus, creia. Eu peço para a pessoa ler bastante a Bíblia, orar bastante, para ser mais próximo de Deus. Se você não ora, não faz questão de estar em comunhão com Deus, parece que está tão longe dele. Parece que o teu Deus está na esquina e você está aqui. Ah, meus irmãos, ora mais. Vocês vão ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Irmãos, eu sou uma pessoa tão feliz. Tenho problemas, muitos problemas. Quem não tem problema? Mas irmãos, eu não dou lugar para tristeza, para angústia. Eu não dou lugar, irmãos, para o inimigo que usa as pessoas. Eu não quero é nem saber. Eu quero é Jesus e acabou. E será que eu vou dar ouvido para o meu adversário? Será que eu vou dar lugar para ele? Começar a me atrapalhar, me tirar a paz, minha alegria, deixar uma pessoa nervosa, angustiada,
fica brigando no lar, fica brigando no serviço, não trabalha direito. Irmãos, esse é o nosso Deus, que quer dar o de melhor para você. Creia, seja mais íntimo dele. Ele está pedindo, seja mais íntimo de mim. Aproxima-se de mim. Aproxima-se de Deus, irmãos. Vocês vão ver que maravilha. Irmãos, olha, da minha cabeça, olha, da hora que eu durmo só, e durante o dia só pensando em Deus. Só pensando em Deus. Vou pensar em quê, irmãos? Vou pensar no baile? Vou pensar no futebol? Eu vou pensar no Datena? Irmãos, eu vou pensar em Deus. É Ele que me trata bem, Ele que cuida de mim, Ele que me dá o sustento, me dá a paz. Quanto mais se afastar das coisas do mundo, irmãos, mais você vai ter paz. Como é bom obedecer a Deus, irmãos. Como é bom obedecer a Deus. Se você obedecer a Deus, e eu também, Ele não vai trazer problema para nós, irmãos. Você não vai trazer problema para a tua vida. Quando você obedece a Deus, você não vai trazer problema para a tua vida. Porque você sabe, irmão, se nós pecarmos, nós vamos trazer tribulação na carne para nós. Vamos evitar isso. Vamos viver em paz, em alegria. Irmãos, vamos continuar fervorosamente louvando esse Deus, irmãos. Onipresente, onisciente, onipresente. Grita comigo, irmãos, bem alto, olha. Onipotente, vai, irmãos. Onipotente, onipresente e onisciente. Eu não vejo os irmãos gritarem. É uma pena, viu, irmãos? É uma pena. Irmãos, tira a trava. Tira a trava. Porque você sabe que o adversário, você pode ser um crente, mas você toma cuidado com ele. Você pensa que ele não usa os crentes também? Já vi crente perturbado e endemoniado, irmãos, de frequentar a igreja. Quando eu estou falando aqui a boca de Deus, se eu peço para você, você está exaltando o Rei da Glória. Você não está fazendo a minha vontade de forma nenhuma. Você não está agradando a mim. Você está agradando a Ele, irmãos. É Ele, é o Rei da Glória, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Dá glórias a Ele mesmo. Dá glória. Irmãos, é Ele que te salvou. É Ele que te vai dar vida eterna. Não deixa, não fica bloqueado não, solta. O conjunto não está aqui, mas Deus está. Ah, como você tem que ser convencido nisso. Mas você chegou aqui e não encontrou o conjunto, mas você encontrou Deus aqui. Dá glórias a Ele, irmãos. E uma salva de palmas para Ele. Toda honra, toda glória. Aleluia. Aleluia. Essa é pra você. Quando tudo está perdido, quando seu castelo cai, quando algo precioso se desfaz, quando toda a sua força já não é suficiente e você como um crente se entregou. Nada está perdido, isso vive agora. Já chegou a hora de recomeçar. O que vale a vida, ela é preciosa. Vale mais que tudo, é Jesus. Não se desespere, há uma esperança. Um sorriso de criança, você vai sorrir. Você é cabeça e nunca será cauda. Dentro de você está Jesus. Recomeçar, não importa se você caiu no chão. Recomeçar é estar de pé com Jesus no coração. Recomeçar, não importa se você caiu no chão. Recomeçar é estar de pé com Jesus no coração.
Quando tudo está perdido, quando seu castelo cai, quando algo precioso se desfaz, quando toda a sua força já não é suficiente e você, como um crente, se entregou. Nada está perdido, Cristo vive agora. Já chegou a hora de recomeçar. O que vale a vida, ela é preciosa. Vale mais que tudo, é Jesus. Não se desespere, há uma esperança. Um sorriso de criança, você vai sorrir. Você é cabeça e nunca será cauda. Dentro de você está Jesus. Recomeçar. Não importa se você caiu no chão. Recomeçar é estar de pé com Jesus no coração. Recomeçar. Não importa se você caiu no chão. Recomeçar é estar de pé com Jesus no coração. Aleluia. Aleluia. Foi falado que nós temos o melhor amigo. E o nosso melhor amigo é Jesus. E é Ele que está conosco todos os dias. É com Ele que você se assenta, é com Ele que você levanta. A palavra diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você crê nessa palavra? Dê uma salva de palmas então bem forte para o Senhor Jesus essa noite. Porque Ele está aqui. E Ele está em espírito e em verdade. E você pode adorá-lo nessa noite, porque Ele está aqui em nosso meio. Aleluia. Doce Espírito Santo, vem pousar em mim. Desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Diga isso a Ele. Doce, doce Espírito Santo, pode vir, vem pousar em mim. Desce, desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Vem voando pra minha alma, liberdade eu quero gritar. Vem como um rio envolvente, que me leva até Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Gosto muito de você. Navegar no teu rio é viver. Faça uma declaração de amor para o Senhor nessa noite. O que você nunca disse para Ele que você hoje tem a oportunidade de dizer ao teu Senhor? Não sei, apenas um gesto. Eu vou fazer o meu para Ele. Meu coração é teu, Jesus. É dessa forma
que Ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. Expresse o que há no seu coração, o que há em seu interior. Aleluia. Doce, doce Espírito Santo, pode vir, vem pousar em mim. Desce, desce sobre a minha alma. Doce calma, quero sentir. Quero ver a igreja cantando essa parte. Doce Espírito Santo, vem. Peça com fé. É na sua alma que Ele precisa tratar. Aleluia. Doce, doce Espírito Santo, vem pousar em nós. Desce sobre a minha alma. Doce calma, quero sentir. Diga a Ele, vem voando pra minha alma. Liberdade eu quero gritar. Vem como um rio envolvente. Ele vai limpar tudo e me leva até Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Gosto muito de você. Navegar no teu rio é viver. Vem, vem voando pra minha alma, ó Deus. Liberdade eu quero gritar. Vem como um rio envolvente que me leva até Jesus. Abra os seus braços. Jesus, eu te amo. Receba Ele no seu coração. Aleluia, e diga a Ele que você o adora. Gosto muito de você. Navegar no teu rio é viver. Você terá vida. Navegar no teu rio é viver. O rio dele tem vida. Navegar no teu rio é viver. 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 Aleluia! E as palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Pode sentar, irmãos. Irmãos, o profeta profetizou, não profetizou? E ele veio. Vamos terminar a leitura aqui que estou lendo, irmãos. E vocês vão ver que ele veio em carne. Eu ao anjo lhes disse: não temais, eis aqui vos trago novas de grande alegria,
que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, que é Belém, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha, irmão, que versículo que eu vou ler agora, olha. Presta bem atenção. Talvez você nunca leu esse versículo. Você vê que grandeza que é nosso Deus. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Olha agora, irmãos. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheio da sua glória. Irmãos, começa a conscientizar-se. Para quem você está prestando culto? A quem você está adorando? Irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nem nos céus nem na terra existe outro Deus diante de mim. Irmãos, quando eu vejo as religiões tão enganadas, tão iludidas, adorando outros deuses, dá dó, irmãos. Dá dó. Por isso se sente regozijado, feliz de saber que o seu Deus é vivo e está aqui presente em espírito e verdade. Que esse Deus é vivo, está com você todos os dias, que não precisa ser carregado, é Ele que te leva. Olha que coisa fantástica, irmãos. São versículos da Bíblia, são a palavra de Deus que nós temos que meditar e aprender e crescer na graça, no conhecimento e saber quem é o nosso Deus. O profeta profetizou e o anjo anunciou e ele veio e está presente entre nós. Olha que coisa fantástica, irmãos. Tem um irmãozinho que quer dar um testemunho. Vem, irmãos, por gentileza. O irmão quer dar um testemunho, ele me pediu. Olha para nós. Aleluia. Paz do Senhor para a igreja. Bem, irmãos, eu gostaria apenas de expor problemas que eu estou vivendo com a minha família, né? Veja bem, há muitos anos que nós temos um problema com esse maldito funk, né? Como diz o pastor Vladimir, que o diabo vomitou isso, sabe? E agora nós estamos sofrendo, né? Há muitos anos que eu sofro com isso, onde eu moro, com meus filhos ali. O meu filho, eu gostaria que fizesse de pé um pouco a minha esposa. Fica de pé a minha esposa, minha filha, fique de pé um pouquinho, só um minuto. Então, esses são a minha esposa, minha filha e meu filho. Bom, há uns 4 meses atrás, esse mesmo pessoal da onde eu moro, são tudo vândalos, sabe? Não são bandidos, não são ninguém. Tive muitos problemas com eles no passado e continuo tendo, mas a gente está orando nesse sentido, mas está difícil, porque parece que quanto mais você ora, mais difícil. Parece que vai, né? Vai insultando o diabo mais. Assim, todos os dias, aquela bagunça, é som na rua, sabe? Você não aguenta mais. A rua que eu moro, só temos nós como cristãos. Porque os outros já fizeram a mala e foram embora, né? Acho que não aguentaram. E a gente enfrenta esse problema todos os dias. Já passamos até por ameaças, né? Porque eles pensam, quando no caso venham os policiais para né, ver se intimida eles, mesmo assim não intimida. Então, continua o mesmo problema, né? E eu falei, aí o meu filho, há 4 meses atrás, coitado, comprei uma moto para ele, mas com 3 meses levaram a moto dele na porta de casa. A gente sabe quem foi, eu sei quem foi fita dada. Se fosse em outra época, talvez, eu saberia qual decisão tomar, mas graças a Deus, eu me converti, entendeu? Hoje eu tenho um coração de carne. Eu já tive um coração de pedra, mas hoje eu tenho um coração de carne. Me converti ao Senhor. Então, se fosse em uma outra época, eu saberia qual decisão tomar, né? Mas hoje ter família, você tem que pensar e tal.
pensar no que você vai fazer, porque é complicado, né? A gente sabe que eles são vândalos, mas tem pessoas diferentes no meio. E é assim, eu lembro que o pastor Carlos falou uma vez que teve esse tipo de problemas, e eu estou passando relativo assim, né? Porque você chega na sua casa, você tem que pedir licença para entrar. É incrível. É carro por todo canto, som, sabe? Aí eles começam até a tirar sarro da gente e tal, mas deixa, eu falei para minha esposa, deixa eles tirar sarro, porque é o seguinte, o fim do diabo está próximo. O fim deles estão próximo, né? O que temos que fazer? Temos que orar e colocar na mão de Deus, irmãos. Era isso que eu queria dizer, pastor, a respeito. Graças a Deus, como eu falei, eu me converti, me congrego aqui já há 22 anos, eu sou da época da Caneleira, da Juquiá, né? Nós, né? E estou firme no caminho do Senhor. Que nem a minha esposa teve um pequeno problema aqui. Teve um pequeno problema. O casal não está aqui hoje. É que eu viajo muito, né? E a minha esposa vem meu filho, a minha esposa e o meu filho. Aí teve um casal aí, não sei, teve um pequeno problema, que a moça achou que a minha mulher está dando em cima do namorado dela, sabe? Eu falei, isso é bobeira isso aí, não né? Porque eu quase não venho, então acho que ela pensou que minha esposa não tem marido. Não, ela tem marido, somos firmes na casa do Senhor. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Somos firmes na casa do Senhor, entendeu? A gente é um pouco reservado, mas somos firmes sim, irmãos, graças a Deus. E servimos ao Senhor, eu e a minha família. Eu amo muito a minha esposa, os meus filhos, e agradeço a Deus por todos eles. E por estar na casa do Senhor, pastor. Agradeço muito. Obrigado pela palavra, pastor. Amém, glória a Deus. Irmãos, o que nós temos que fazer é orar por ele, né, irmão? Ajudar em oração, para que o diabo não fica zombando, tirando sarro nós, para que eles saiam de lá em nome de Jesus. Eu quero chamar os irmãos para tirar as ofertas, por gentileza. Irmãos, coopere com a casa do Senhor. Quanto mais você semeia, mais você ceifa. Então, eu quero chamar também a Pátia aqui também, que vai dar um recado para nós. Aleluia, glória a Deus. Estamos na presença de Deus, irmãos, que coisa maravilhosa. Este é o melhor lugar do mundo. Melhor que ficar em casa, né, irmão, assistindo televisão, né? Aquelas bolotas lá que o diabo tem jogado na nossa casa. Glória a Deus, está na casa do Senhor, aleluia. Pati, anuncia aí. Paz do Senhor, irmãos. O pastor Carlos e a pastora Liliane pediu para que eu desse o recado dos passeios que nós estamos programando aí para os jovens. E o primeiro será dia 29 de março, na Pizzaria Joia, a partir das 19 horas. E o pastor Carlos pediu também para avisar que os casais também estão convidados, que estejam lá, que vai ser uma noite muito gostosa, para levar um presentinho de R$15, para a gente fazer uma brincadeira de abrigo secreto. Então, que vocês estejam lá, é R$43 por pessoa, já está incluso o rodízio de pizza e os refrigerantes. Então, a gente conta com vocês, por favor, me passa os nomes para mim e para a Cláudia, que a gente já fechou lá para todo mundo, tá ok? Então, são 100 pessoas, está fechado para 100 pessoas. Então, aí a gente espera aí que todos possam ir. Dia 23 de março tem o lançamento do livro do pastor José Luiz também. Será uma bênção que todos possam estar aqui também. E dia 9/7 é um feriado, numa terça-feira. Nós vamos no passeio para São Roque. Às 7 horas da manhã aqui na igreja, já tem ônibus alugado também, até às 19 horas, está incluso, R$100 por pessoa, está incluso o ônibus, o passaporte do parque, almoço. No passaporte tem várias atrações, como toboágua, teleférico, arco e flecha, e 30 minutos de esqui. E o pastor Carlos, a pastora Liliane também irão conosco. E que vocês possam nos passar o nome. Eu preciso do valor do joia até o dia 24, para a gente poder fechar. E do passeio do dia 9/7 até o dia 16 de junho. Então dá para todo mundo ter um tempinho aí, para a gente poder ir e passar um dia bem gostoso lá. E os jovens e os casais também estão convidados, ok? Deus abençoe.
Irmãos, aproveitando os recados, a pastora Estela e o pastor Vladimir não estão, eles foram com o pastor Carlos acompanhar no congresso que ele foi participar, mas que façam as inscrições para a conferência pelo site, ou procurem a Estela no próximo final de semana, ou se alguém tem alguma inscrição que já está preenchida, alguma coisa para entregar, pode entregar, que eu vou estar repassando para ela durante a semana. Tá? Não deixem de fazer as inscrições, não deixem para fazer na última hora. Se vocês fizerem agora, já podem fazer parcelado, fica mais fácil. Lá no site tem todas as informações e mesmo assim, se ficar alguma dúvida, nós estamos aqui para responder. E outra coisa que eles pediram para informar, amanhã tem escola dominical. Amanhã quem vai estar dando aula é o pastor Mário. O pastor Mário vai estar dando aula. Nós vamos estar começando uma escola dominical que está sendo toda reprogramada. O pastor começou uma apostila, amanhã ela vai estar disponível para quem quiser adquirir. E vão ser vários professores, mas seguindo uma mesma temática. E nós queremos seguir essa mesma temática para todas as faixas etárias, para que toda a igreja fale uma mesma linguagem. Então não deixem de vir, não deixem de trazer os seus filhos. A partir de 4 anos já fica na sala com a Miriam, tem atividades para eles já estarem aprendendo da palavra de Deus. Amém? É com você. As lágrimas ainda caem dos nossos olhos, desafiando os nossos sentimentos. Tornando o céu azul da nossa alma em uma cor de um triste e cinzento. Choramos pelo filho que perdemos e por um amor perdido na ilusão. Por coisas que almejamos e não alcançamos, por um homem a mais numa prisão. Mas Cristo voltará e enxugará as lágrimas dos nossos olhos. A dor e a tristeza fugirão. Pra sempre vamos cantar essa canção, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar, pra nunca mais chorar. Choramos pelo filho que perdemos, ou por um amor perdido na ilusão. Por coisas que almejamos e não alcançamos, por um homem a mais numa prisão. Mas Cristo voltará e enxugará. Você crê? As lágrimas dos nossos olhos. A dor e a tristeza fugirão. Pra sempre vamos cantar essa canção, pra nunca mais chorar, pra nunca mais
jamais chorar. Glória a Deus, irmãos. Que culto maravilhoso, hein? Glória a Deus. Irmãos, quem está feliz essa noite? Todos estão felizes? Olha, irmãos, a alegria do Senhor está aqui, hein? E ela é a nossa força. Glória a Deus, aleluia. Queria chamar o pastor Arouca para pregar. Irmãos, vamos nos alimentarmos desta palavra. Presta bem atenção, irmão, que Deus vai falar conosco. Talvez você quer uma palavra esta noite e Deus vai te dar. Se quer uma orientação, Deus vai falar. Espera na palavra, irmãos. Espera. Deus vai te orientar nesta noite. Que Deus abençoe todos vocês. E amanhã estaremos aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu quero ouvir a tua voz que vem do céu. Senhor, chama meu nome como chamaste a Samuel. Senhor, fechai a boca dos leões. Senhor, nos dê a paz e a força ao coração. Senhor, eu quero ouvir a tua voz que vem do céu. Senhor, chama meu nome como chamaste a Samuel. Senhor, fechai a boca dos leões. Senhor, nos dê a paz e a força ao coração. Senhor, 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 oh louva a Deus, Lucas. Senhor, eu quero ouvir a tua voz que vem do céu. Senhor, chama meu nome como chamaste a Samuel. Senhor, fechai a boca dos leões. Senhor, nos dê a paz e a força aos corações. Senhor, Senhor,
Aleluia. Glória a Deus, né? Pode sentar. E aí, quem que saiu de casa hoje decidido a ser abençoado por Deus? Eu tenho uma mania, todas as vezes que eu vou ministrar a palavra de Deus, eu digo uma coisa muito séria do púlpito. Eu, de meu poder, por sua vida, não posso fazer nada. Mas se você permitir que a palavra que saiu da boca deste homem aqui entre na sua vida, se você permitir que a palavra professada por este profeta entre no seu coração e na sua vida, ela pode ser mudada hoje, de maneira que daqui para frente sua vida seja melhor, amém? Está escrito assim, ó: crê no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crer no Senhor nos traz segurança, mas creia nos vossos profetas e prosperareis. Hoje a circunstância de profeta foi colocada sobre a minha vida. Hoje, do púlpito para com a sua vida, eu sou profeta. Preste atenção naquilo que vai sair da minha boca. E se você permitir, o inferno vai perder hoje na sua vida, amém? Eu queria que o pastor Mário viesse aqui um tiquinho só. Eu quero que ele comece orando pela nossa ministração. E eu queria pedir a vocês que me abençoassem. Eu queria que vocês pedissem a Deus para que Ele colocasse na minha boca a palavra que você precisa. Por quê? Eu não sei da sua vida. Eu não sei se você veio com dor ou sem dor para a igreja. Se você veio feliz ou você não está feliz. Se tem coisas para serem resolvidas ou não tem coisas para serem resolvidas. Eu não sou adivinho. E não sei o que você precisa, mas eu sirvo a um Senhor que sabe todas as coisas e que é o Rei do reino, amém? Eu gostaria que vocês se levantassem, me ajudassem nesse sentido, abençoassem a minha pessoa, enquanto o pastor Mário ora junto com vocês, pedindo que a palavra venha direto do reino de Deus, da sala do trono para a sua vida, amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças porque essa é a nossa hora agora, Senhor, de ouvir de Ti, de receber de Ti, e nós estamos abertos, eu estou aberto, eu quero receber mais, quero aumentar o conhecimento, quero crescer na graça, quero receber informação do céu. Abre o céu agora, Senhor, unge o Teu servo, fala através da sua boca, faz a palavra ser fixada em cada coração nessa noite, para que ela possa, Jesus, ser levantada na hora da necessidade, para que o inferno possa sucumbir diante da argumentação da palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra que transforma, Senhor. Eu quero ser cheio dela, cada um de nós quer ser cheio dela, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Fica aqui um tiquinho, abre para mim em Mateus, o capítulo é sem óculos, é o 8. Por favor, Mateus capítulo 8. Quem não tem Bíblia, pega emprestado, senta do lado de alguém. Vamos ler juntos. E lê para mim quando Jesus apazigua a tempestade. 8:23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha aí, uma tempestade. Vamos sentar. Quem de nós que nunca enfrentou uma tempestade? Você não enfrentou não, Fran? Quem de nós que depois de estar um determinado tempo dentro da casa de Deus, não teve que passar por uma turbulência? Quem de nós não estava lá no seu barquinho, saiu para fazer aquilo que tinha que fazer, que era dirigir o barco,
e não chegou no meio do mar e não enfrentou uma tempestade? Qual de nós não passou por isso? Quem nunca foi preterido por um amigo? Quem nunca deixou de ser convidado no momento que estava se sentindo mal e aquela coisa ainda ficou pior ainda, porque o seu coração estava machucado, ficou mais machucado ainda? Quem de nós não descobriu que não fez parte daquele evento legal que todo mundo participou, mas você não foi? Quem de nós não teve uma tempestadezinha para enfrentar? Isso quer dizer que você é igualzinho a mim também? Isso quer dizer que as tempestades acontecem, os problemas vêm? Aí eu fiz uma pergunta, a primeira de todas elas: quem saiu de casa para receber a bênção de Deus hoje? E um monte de gente levantou a mão. E se a bênção de Deus chegar na forma de tempestade? E se Jesus Cristo estiver no barco, as ondas se levantarem, for tudo contrário àquilo que você planeja, àquilo que você quer, porque ninguém entra no barco para sofrer com as ondas do mar. Ninguém entra no barco para o barco virar. Ninguém entra no barco para o barco ficar cheio de água e afundar. Ou entra? O que é normal de entrar no barco, Lu? Que o barco navegue adequadamente, que ele não afunde, que não tenha ondas de preferência, que é para, se bobear, nem dar uma marejada, que é para a gente não sentir enjoo. Não é isso? Isso é como nós gostaríamos que fosse a nossa vida. Deixa eu contar uma coisa para você: não é assim. Porque há tempestades que acontecem na nossa vida para fazer com que a gente pare e pense. Jesus estava no barco. Olha o que está escrito aqui. Vamos prestar atenção para ver se é o que está escrito aqui. E os discípulos, aproximando-se, despertaram, acordaram Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos para que não morramos. A preocupação deles era que não morressem. Eles tinham cuidado com aquela periferia, com aquela situação. Havia um mar, todos homens de fé, discípulos, homens que tinham comunhão com Deus, que viviam próximo da presença do Filho de Deus. No mínimo, esperava que eles não tivessem medo da morte. Era o mínimo. Mas eles foram lá, vem cá pertinho de mim, Paulo, e fizeram assim: Ô Senhor, ei Jesus. Vamos trazer para a língua do nosso dia: ô cara, acorda que nós estamos para morrer. Acho que é melhor você acordar para dar um jeito. Eles sabiam que Jesus ia acalmar a tempestade? Não, os adivinhadores não herdarão o reino do céu. Vamos fazer uma coisa. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é um contador de histórias. Vamos para dentro da história? Vamos tirar o mar da situação? Vamos para colocar a nossa vida dentro da coisa. Você saiu de casa e está acontecendo uma tempestade na sua vida. Pode ser uma tempestade conjugal. Você casou para ser feliz, ou você casou porque o cara era generoso, ele até era cheiroso, ele cuidava bem de você, mas de repente ele não é tudo aquilo. Lá na intimidade ele é meio porcão, ele não cuida do seu direito, ele nem gosta muito de trabalhar, e aí você descobriu que o príncipe encantado era sapo. Só que você tem que conviver com o sapo. O sapo é a tua tempestade. Como é que você lida com essa coisa? Como é que os discípulos lidaram com a tempestade? Com as ondas ficando maior com o barco. Eles foram acordar o cara que tinha poder. Vamos chamar esse cara de Senhor da autoridade. O Senhor da autoridade, acorda! Por que eles foram acordar o homem? Por que no meio da tempestade eles não deixaram o homem dormir? Quem se arrisca a me dizer o motivo? Eles ficaram atemorizados? Então eu vou usar você como exemplo. A palavra de Deus diz assim: o lugar onde colocares a planta do teu pé, ali será teu. A sua tempestade é uns fanqueiros.
Você já tirou o sapato na tua casa, colocou o pezinho no chão e falou: diabo, você e todos esses funqueiros do inferno que estão me atormentando vão sair daqui agora? Sabe? A palavra diz assim: o meu povo perece porque... desculpa, vamos falar com mais vontade. O meu povo perece porque... Você tem lido a palavra de Deus? Você tem tido intimidade com o Senhor da autoridade? O Senhor da autoridade tem estado acordado na sua vida? O Senhor da autoridade tem sido participante da tua intimidade? Nós temos o mau hábito de transferir, como nessa passagem. Eram todos os homens de Deus, escolhidos por Deus, levantados para levar a palavra, participantes da intimidade do rei do reino. E eles preferem acordar o homem que estava dormindo, para que a autoridade fosse executada. Às vezes, você está dentro da igreja, você ouve a palavra todos os dias, e você não pratica a palavra de Deus. Vamos abençoar aquele moço do funk. Vamos expulsar essa raça, porque funk é uma música feia, né, irmão? Feia. Não tem sonoridade. Normalmente magoa as pessoas, ofende. Como é que é a foto do Facebook? O que é aquilo? Não funciona. Sabe, o que eu estou tentando dizer, eu estou usando o irmãozinho, é só para você entender. Às vezes você vive tão próximo, você está tão próximo do Senhor da autoridade, do homem que manda no reino, que você esquece de exercer a sua função no reino. A palavra de Deus diz assim: crescei na graça e o meu povo perece porque ele falta. Fala assim: ô Jesus, vem para mim, intimidade, vamos conversar. Puxa a cadeira. Como que é, pastor? O pastor Bianchi falou: puxa a cadeira, senta aqui, vamos bater um papo. Na realidade, o que esses meninos fizeram aqui foi puxar a cadeira, falar: acorda aí, senta na cadeira, porque senão o barco vai entornar. Mas isso não é a história que eu quero contar para vocês hoje. A gente vai abrir Mateus mesmo, no capítulo 14. E o versículo é o 22. Abram comigo. Isso é uma introdução para aquilo que eu quero falar, porque na realidade hoje nós vamos falar de Jó. Mas para falar de Jó, eu preciso passar pelo Novo Testamento. Porque todo mundo lê Jó achando que ele não tem nada a ver com a história de Deus. E eu vou tentar ser muito breve e fazer uma mini colocação daquilo que nós fizemos no acampamento. O versículo é o 22, 14, 22, está escrito assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Havia uma ordem do rei do reino, e ele falou assim: vão, entrem no barco, e fossem adiante para outra banda, enquanto despedida a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali sozinho. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Ou seja, as ondas vinham e batiam com força no barco, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, na madrugada, dirigiu-se Jesus para ele caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo. Antes que eles entrassem em desespero, ele fala, Jesus falou logo. Cadê? Dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tem ânimo bom. Calma, não entre em desespero, sou eu. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse:
homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, então aproximou-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Até aí. Até aí. Se na primeira tempestade acordaram Jesus para dominar o mar, nessa tempestade Jesus sabia que ia ter uma tempestade. Aí ele fala assim, ó: pega o barquinho e vão para o mar. Tinha uma tempestade planejada por Deus. Ele sabia que ela ia acontecer. E ela fala assim, ó: pega o seu barquinho e vai para o mar. Mas ele não vai. Agora eu vou começar a ministração. Toda a Bíblia inteira, tem um terço dela escrito na forma de paralelismo. Paralelismo é uma maneira poética de se passar as coisas. Preste atenção. A Bíblia inteira é feita e escrita com um terço dela na forma do paralelismo. O paralelismo é assim: conta-se uma determinada, faz-se uma determinada coisa, ou escreve-se uma determinada coisa, e na linha subsequente se diz a mesma coisa, reforçando, rebatendo ou ampliando aquilo que está dito. Quem é este Rei da Glória? É poderoso para salvar. Isso é paralelismo. Quem é este Rei da Glória? Enaltece um rei, e aí dá as qualidades desse rei: poderoso para salvar. Jesus Cristo vem na terra e começa a contar na forma de parábola. Parábola nada mais é que um paralelismo de uma coisa que se quer que se saiba, mas não se quer que todos saibam. O Senhor do reino queria que as pessoas soubessem da sua intimidade e da autoridade que estava sobre ele, mas não gostaria que os demais soubessem. Então ele cria uma tempestade e põe os seus discípulos no barco e deixa com que eles vão sozinhos. Vão, e o barco vai, e os homens de Deus vão dentro do barco, e o mar começa a ficar afoito, e o mar começa a tomar vulto, e as ondas começam a ficar grandes, e no meio de tudo isso aparece um homem andando em cima do mar. Todos cristãos, todos escolhidos para pregar o evangelho, todos sendo preparados pelo Senhor da autoridade. E aí era madrugada, todo mundo de Deus, e os caras se acovardam. Meu Deus, tem um fantasma ali. E Jesus, percebendo que eles iam ficar incomodados com isso, ele faz assim: calma, sosseguem, ó, rápido. A Bíblia diz que ele fala rápido, antes que entrassem em desespero, antes que eles mudassem o foco, antes que ele visse que eles fossem pelo caminho do humano, da periferia, pelo caminho que todo ser humano consegue ir, que todo ser humano vai. Ele fala: calma, espera aí, que sou eu mesmo, antes que chegue o desespero. Isso é profético. A gente não consegue entender porque normalmente nós mediamos, nós olhamos a periferia. Está tudo errado. Eu tenho uma família para sustentar, eu sou pai, tenho funkeiro me atrapalhando, eu não consigo viver. Eu não perdi a cabeça, porque ele acabou de dizer que ele mudou, porque eu conheço ele de uma outra época. Ele era facinho, ele resolvia tudo na palavra, irmãos. Não é mesmo? Era um homem que resolvia fácil. Ou seja, não era uma pessoa muito equilibrada com o Senhor. E hoje foi isso que ele disse, que hoje ele tem a paciência de esperar. Eu não tenho. Eu tiro o pé, eu tiro o sapato, eu ponho o pé no lugar e eu digo assim: peraí, diabo, o que está em mim é maior do que o que está em você. Se diz na Bíblia que eu tenho autoridade, então eu vou exercitar a minha autoridade. E o Senhor vai trabalhar por mim, porque está escrito que a teu respeito dará ordem aos anjos. Está escrito assim: voltemos para o mar. Antes do desespero, antes da gente perder o foco, antes da gente fazer a coisa errada, ele aparece. Vocês compreenderam? E ele fala assim: sou eu mesmo. Ei, você me conhece. Calma, eu sou Jesus que te mandou vir aqui. Se você está no mar
e enfrentando a dificuldade, é porque eu sei, eu te mandei, eu sei o que vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo. Tem alguém enfrentando uma dificuldade. Você foi colocado numa situação que para você é vexaminosa. Você está enfrentando um problema que não consegue digerir nem administrar. Calma, fui eu, o dono da autoridade, que te coloquei nessa situação. Mas para que Ele te coloca nessa situação? Existem algumas tempestades que vão acontecer na nossa vida apenas para que a glória do Senhor se manifeste e nós percebamos o tamanho dele, a glória dele e o poder dele. Mas existem tempestades que vão acontecer na nossa vida para que a autoridade dele venha para nós e nós aprendamos a ter autoridade como ele, e nós começamos a praticar o reino como ele praticava, porque ele fala assim, eis que o reino de Deus é vindo, ele está aqui. Aprenda comigo qual é a maneira que você vai lidar com a situação, porque eu faço a diferença. É isso que ele está dizendo. Quando ele chega no momento da tempestade e que ele olha e que ele aceita a palavra de Pedro. Pedro falou: olha, Senhor, me fala para eu ir até aí que eu vou contigo. Pedro sai do barco e começa a caminhar. E começa a caminhar sobre as águas. Num determinado momento, Pedro percebe a periferia. A periferia era, embaixo dele, água. Vamos ser racionais? O que tem que estar embaixo do pé do homem para ele ficar firme? Terra. Mas não tinha terra, tinha água. E Pedro está sobre a água. Não é isso que está acontecendo? Nós estamos falando de uma periferia que não é correta para você. A palavra fala assim. E eu questiono Deus. E eu quero saber o que Deus quer me ensinar. A palavra fala assim. Quando a gente se converte, as coisas velhas, não, gente, vamos acordar, vai, dá um chacoalhão aí na mostarda, vamos lá. As coisas velhas eis que tudo. Por quê? Que 12 homens escolhidos para ser exemplo ouvem da boca de Deus? Homem de pouca fé. Por quê? 12 pessoas levantadas sobre um monte que deveriam transmitir luz, naquele minuto tem dúvida. Por quê? Se Pedro, que andou sobre as águas, tinha pouca fé, os 11 que não saíram do barco tinham que quantidade de fé, irmãos? Que quantidade de fé tiveram os 11 que não saíram do barco? Que quantidade tiveram, Ju? Nenhuma. Você concorda com isso, pastor? Que eles não tiveram nenhuma? Concorda ou discorda? Quase nenhuma. O pastor é bonzinho, ele nunca vai falar nenhuma. Pastor bom é assim, o cara nunca está perdido, nunca vai para o inferno direto, tem uma chancezinha. É verdade. Se não for assim, não é pastor não. Porque para o pastor sempre tem solução. O cara faz tudo errado. O cara não vem adequadamente, não se compromissa com a palavra, faz tudo errado. Mas quando ele vem pedir oração, o que a gente faz? Ora. Isso é coração de quem teme a Deus. Agora lembra do começo da pregação? Para que você veio aqui hoje? Para vir um gordinho metido a besta falar? Ou para que Deus fale com você aquilo que você necessita? E qual é o tipo de tempestade que você está enfrentando? Aquela que você vai ter que andar sobre as águas, vai ter que pular numa situação que não é a conveniente? Ou aquela que você vai ter que acordar o outro, porque a autoridade está no outro, não em você? Mas não acaba aí. Não tem só essas duas tempestades no livro, tem? Tem mais. Eu vou falar da tempestade de um homem chamado Jó. A tempestade da vida dele foi essa. Ele era o maior de todos os homens que havia no Oriente,
o mais rico de todos os homens que havia no Oriente, pai de 10 filhos, havia feito com Deus um concerto de desviar os seus olhos de qualquer virgem. Era temente, comprometido com Deus e reto. E chega o diabo, vai à sala, entra na sala do trono de Deus e fala: Senhor, se você deixar, eu estava dando uma voltinha lá na terra, passeando, mas se você deixar, eu quero mexer com aquele teu servo ali. Ele é correto, temente a Deus. Deus fala: não, ele é tudo isso mesmo. Deixa eu mexer com ele. E Deus autoriza. E aí está o cerne do que eu quero falar hoje. E Deus autoriza. E o diabo vem e mexe com Jó. Tira toda a riqueza de Jó. Tira todo o status de Jó. Tira todos os filhos de Jó. Tira toda a periferia que era possível e boa. Deus autoriza o inferno a colocar Jó no meio do mar, sem água embaixo. Só que Deus fala assim: pode testar, porque ele vai ser aprovado. E o inferno, ele mexe com Jó de uma maneira que ele toca na sua pele, que ele toca na sua doença, ele toca na sua saúde. Ele faz com que Jó, além de não estar na periferia acertada para aquilo tudo, Jó ainda tenha um problema muito sério de saúde. Jó perde a estabilidade financeira, Jó perde o status, Jó perde os filhos, e Jó ainda tem que enfrentar a mulher, que fica revoltada com aquilo tudo, e diz para ele: amaldiçoa esse teu Deus aí e morra. E Jó diz o seguinte: não, essa boca aqui não vai amaldiçoar. Por que a gente dá glória a Deus? O que a gente conhece do reino com relação a uma tempestade? O que a gente conhece do Senhor da autoridade? O que a gente conhece do livro que veio aqui em vida mostrar como se deveria agir? Que Deus é esse que autoriza você passar por um problema? Que Deus é esse que autoriza o seu casamento acabar? Que Deus é esse que autoriza você ter um problema financeiro, sendo que você dizima a vida toda? Que Deus é esse que autoriza as pessoas zombarem de você, sendo que você tem um compromisso com Ele? Que Deus é esse que deixa você ser envergonhado numa situação que você não consegue ver? Por que nós enfrentamos determinadas coisas? Quando Deus permite que o inferno trabalhe na vida de Jó, Deus tem, por paralelismo, uma parábola sendo contada. Deus vai usar Jó, homem, para vencer o diabo. Jó vai fazendo com que, Deus vai fazendo com que Jó vai enfrentando situação por situação, tempestade por tempestade. Primeiro a tempestade de perder o dinheiro, depois a tempestade de perder o filho, depois a tempestade de perder o status e o respeito, depois a tempestade de perder a saúde. E aí nós vamos para Jó. Por favor, abram junto comigo para ver o que Deus está falando a esse respeito. Vocês estão muito calados porque estão assustados? Ou Deus está falando com você? Está um amém meio fraco. Então Deus não está não, hein? Vamos ao capítulo 9 de Jó. Lá na tempestade de quando Pedro andava sobre as águas, abre para mim 9:32. Não, ainda não posso chegar aqui direto.
É por obediência. Lê com um pouco. O capítulo que eu preciso que vocês achem é o 9. Vamos lá, o versículo. Achei. É o do 4 até o 7. Vamos lá. E ele é sábio de coração, poderoso em forças, que se endureceu contra ele e teve paz. E o que transporta as montanhas sem que o sintam, e o que transforma no seu furor, e que as transforma no seu furor, o que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremece, o que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas, o que só estende os céus e anda sobre os altos do mar, o que faz a Ursa e o Orion, e os 7 estrelas e as recâmaras do sul, o que faz as coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e as maravilhas tais como não se podem contar. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Continuando, Jó começa a tramitar, começa a conversar com Deus e começa a questionar assim: o que eu faço, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu perdi meus filhos? Por que eu perdi meu dinheiro? Por que eu perdi meu respeito? Por que eu perdi meu status? De que forma isso está acontecendo? Como eu enfrento essa tempestade? Só que o livro de Jó tem intrínseco alguns versículos que são bênção por obediência. E Jó, mesmo enfrentando todas essas tempestades, não desobedece. Por mais que o inferno chegue, ele começa a questionar: Deus, se você puder, tira de mim a iniquidade que estão dizendo que eu tenho. Se eu pequei, por que não me perdoas? Afasta de mim para que eu consiga chegar perante ti. Jó tem tanta consciência daquilo que está vivendo que ele fala para Deus assim: se eu pudesse ir a Deus, e se eu pudesse estar na presença de Deus, eu me defenderia na presença de Deus, seria encontrado justo e mostraria que essa tempestade não tem motivo por qual acontecer. Mas ele fala: se eu chegar na presença de Deus, não poderei me defender, porque o homem não pode ver a glória de Deus. Então a mesma coisa que me salvaria, que é estar na presença de Deus, me condenaria à morte, eu morreria, porque na presença de Deus, como homem, a sua glória me mataria. O rei da glória, na sua glória, mataria Jó. Da mesma maneira que Jó encontrou a sua solução, ele decretou a sua morte. Não havia esperança. Jó vivia num momento da humanidade que não havia lei, não havia salvação, não havia conserto, não havia perdão, não havia remissão de pecados. Morreu, acabou. Jó viveu mais ou menos entre os capítulos 10 e o capítulo 12 de Gênesis. Provavelmente Jó viveu no momento em que a terra foi separada pela Torre de Babel, que as pessoas foram afastadas. Na época em que Jó vivia, havia uma língua só no mundo, e Jó havia ouvido falar de Deus, mas Jó não conhecia Deus. Jó não tinha tido a intimidade de estar dentro de um bar com o Senhor da autoridade. Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas Jó precisava de um remidor. E Jó começa a pedir esse remidor. Vamos para o capítulo 14 para vocês entenderem. Jó começa a solicitar, Jó começa a buscar em Deus. O capítulo 14, versículo 12. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu trono. Oxalá me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesse um limite à morte e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança.
Jó sabia que uma vez morto, morto estaria, porque não havia nada para o homem daquela época. Mas ele senta e fala com Deus: chamar-me-ias e eu te responderia. Aí Jó solta uma coisa, presta atenção, Jó solta uma palavra que modifica a história da humanidade. Talvez numa tempestade, olha eu fazendo o que Deus começou a Bíblia escrevendo. Na forma de paralelismo Deus trabalha. Talvez Deus tenha lançado essa tempestade sobre a vida de Jó, para que ele tivesse a consciência da sua necessidade, e para que ele compreendesse que entre Deus e os homens não tinha solução, era a morte definida. E Jó solta uma palavra na sua boca, no meio da tempestade, no meio de tudo que era incoerente para aquilo que estava acontecendo. Ele ora da seguinte maneira, o versículo é o 15: afeiçoa-te a obra das tuas mãos. A palavra do hebraico que explica afeiçoar é adapte-se, se adapte, Senhor, à obra das tuas mãos. Deus já havia falado, havia criado o homem, havia dado ao homem em Gênesis a autoridade sobre a terra, mas o homem havia dado a Satanás a autoridade que Deus delegara a ele. Vocês pensam que eu estou louco? Gênesis capítulo 1, o versículo 26, se eu não me engano, e aí está escrito assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Domine o homem sobre a terra. Só que o homem, não obedecendo a Deus, perdeu o domínio, perdeu a autoridade. E aí ele não sabia que o Senhor da autoridade estava do lado deles, porque quando eles não conviviam com a autoridade, não saberiam usar a autoridade. Deus, de forma paralela, lança Jó para mostrar que, sabendo e reconhecendo a Deus, que obedecendo a Deus, você traria de volta a autoridade para a sua vida. E Jó lança uma palavra que modifica a história da humanidade. Ele fala assim, se adapte à tua criação. Jó precisava de um remidor, Jó precisava de um salvador, Jó estava pedindo um resgate, Jó precisava de um intercessor, de um intermediário entre ele e os homens. O intermediário de Jó precisava ser um homem que tramitasse na esfera do homem a tempestade, porque a esfera do homem era a tempestade, era o mar, era o barco, eram as ondas, era o problema. E de um homem que tramitasse na esfera do divino, para que o homem pudesse intermediar as necessidades dele e falar com Deus. E aí Deus ouve a voz de Jó e manda para a terra um Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Um homem que fosse totalmente homem e absolutamente divino, um Deus homem, Emanuel, Deus conosco, para que ele tramitasse entre o humano, entre a tempestade e a glória de Deus. O Senhor envia o Rei da Glória para dizer como seria o seu reino e de que forma teria que ser feita essa tramitação. Ele nos envia um advogado. Está escrito: não há outro intermediário entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, homem. Não há outro meio pelo qual você possa ser salvo a não ser por Jesus. Não há outro resgate. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Todas as petições de Jó são respondidas em Jesus Cristo. E de maneira paralela ao Senhor responde a Jó. E Jó diz assim: quem me dera fosse agora que se escrevessem as minhas palavras numa rocha. E Jesus Cristo é chamado da rocha da nossa salvação. Lá no começo da Bíblia, o Senhor responde a tua vida. Lá no começo da Bíblia, na vida de Jó, ele está dizendo: calma, se a tempestade acontecer, o que você precisa é tirar o sapato do seu pé, colocar o seu pé sobre o problema e determinar com autoridade que eu, o Rei da Glória, transfiro para você. As coisas aconteçam. A melhor parte dessa história é que um dia o Rei da Glória diz assim: sois deuses. Sois deuses.
É da sua boca que tem que sair a palavra de mudança. É de você. A responsabilidade pela mudança é a tua. A responsabilidade da vírgula está em você. Você é o papel principal dessa história. Sai do barco, pula na água, esquece a periferia, se arrisca. Se arrisca. Se arrisca a fazer parte do reino. Se arrisca a ter autoridade. Se arrisque que o Senhor vai tratar contigo e vai honrar a posição que você vai tomar. E sabe quem vai dizer para o mar acalmar? Você. Não, mas foi Jesus que fez. Você. Está escrito desta forma: vós fareis coisas maiores do que eu fiz. Você vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Olha, o paralelo dessa história é este. Jesus lançou uma cruz para fazer você voltar a Gênesis e tomar de volta a autoridade que era tua e que o inferno tomou através do erro e do pecado de Adão. Nada que está escrito na Bíblia você deve não ligar ou não ler. É vitalmente importante conhecer a palavra de Deus, porque o reino só vai existir em você, se você colocar o reino dentro de você. Está escrito assim: se as minhas palavras estiverem e vós estiverem, então pedirei em meu nome e eu poderia ir por outros caminhos, eu acho que eu não devo. Eu queria que você prestasse atenção no seguinte: quem saiu de casa hoje e esperava alguma coisa de Deus? Então o que você quer de Deus? Você saiu mesmo de casa? O que está faltando você orar na sua vida? Qual é a posição que está faltando você tomar? Você não tem uma relação muito íntima com Jesus. Vem aceitar Ele de verdade hoje aqui na frente. Vem mostrar para o inferno que hoje você tomou a decisão de mudar a sua vida e que o inferno perdeu. Minha vida financeira não funciona. Vem tirar o seu pé e colocar no altar, porque isso aqui é terra santa. E vamos mostrar para o inferno que hoje é o dia de mudança. O convite está sendo feito. Hoje é o dia. O que você tem que fazer para a sua vida mudar? Onde você tem que mudar? Eu não vou mudar a sua vida. Talvez a palavra que eu solte hoje nem é para todos, mas eu quero te convidar: vem aqui, se você quer mudança na sua vida. Vem aqui no altar para que aconteçam as coisas. Vem, não se importe com o outro. Vem cá, a senhora não queria uma bênção? Está sentada por quê? Eu queria te convidar: sai do seu lugar, vamos orar juntos, vamos colocar o inferno como perda, vamos fazer com que a nossa tempestade, que o nosso mar se acalme hoje. Eu queria que você viesse aqui orar junto comigo para que mudasse a sua vida, para que mudasse a sua situação. Eu estou convidando você a sair do seu lugar para vir colocar o seu pé em terra firme, porque vai ser água pura e você vai pisar e não vai afundar. Eu estou falando de tomar uma decisão sem se preocupar com o outro. Eu estou falando de modificar a condição de vida que você tem, de ministério que você tem. Eu estou falando de a tempestade acontecer e você dar o caminho correto. Eu estou convidando você a ser dono da sua vida. Eu estou convidando você a mostrar para o inferno que você é que manda na sua história, e que você aprendeu a ter autoridade, e que você vai acordar o cara no barco, mas para mudar o seu barco, e que a tempestade vai acalmar porque você determinou. Eu estou convidando você a não passar mais necessidade. Eu estou convidando você a não engolir mais o que as pessoas querem sobre você, o que elas acham sobre você, o que elas sentem sobre você. É você, na autoridade daquele que resgatou a sua vida para Ele, dando ordens à tempestade para que a tempestade mude. Às vezes é simples, às vezes é só sair do lugar, mas o respeito humano, o que vão achar de mim? Se eu tivesse 20 anos de igreja
e eu tivesse que mudar, eu não teria o menor respeito. Se eu tivesse que aceitar Jesus em alguma área da minha vida, preste atenção, que um dos pastores fizessem um chamado e eu tivesse que aceitar Jesus em alguma área que até então não fosse liberta, eu viria à frente sem constrangimento, porque eu quero aprender do Rei da Glória, porque intimidade é se converter todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou dizer para você, que eu senti no meu coração durante a semana. Eu vou me arriscar a ficar perto de você todos os dias da minha vida. Eu acho que a liderança que não se arrisca, não é liderança. E se as pessoas decidirem falar mal de mim, porque eu estou perto de vocês, isso é um problema delas. Eu vou me arriscar a estender a mão para te tirar daquilo que você viveu sua vida toda. Porque você está no caminho correto, compreendeu? E se alguém falar mal de você, o Facebook parece a zona de Gaza. Vocês já perceberam? Vocês nunca perceberam isso? Não é Facebook, devia ser chamado assim, zona de Gaza. Você abre a boca, alguém solta uma bomba. Não é verdade? Você dá uma opinião, alguém solta uma bomba. Eu vou me arriscar, como liderança, a ficar do seu lado e amar você. Amém? Eu queria te dizer isso, porque eu te amo. A pergunta agora é a seguinte: tem alguma tempestade que você precisa dar ordem para que ela se apague? Tem algum campo da sua vida que você foi colocado como teste e precisa de mudança? Eu sei que tem. Me ajuda, pastores. Me ajudem com essas pessoas. Para vocês que vieram à frente, da parte do trono, da sala do trono de Deus, está vindo autoridade